todos. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque nesse tempo desde que eu fiquei sabendo que a Bispa me convidou para falar sobre psicologia, sobre as emoções, a gente vai falar um pouquinho, e eu queria falar psicologia, mas como as interfaces cerebrais interferem no comportamento humano, porque quando a gente expande a nossa consciência e entende melhor como que funciona, a gente tem uma ferramenta maior para lidar na luz ali, o que a gente pode fazer para melhorar. E aí, eu saldo a igreja, claro, as irmãs, com a paz do Senhor, porque Ele está aqui presente. Ele está presente nas nossas vidas, Ele está presente na minha vida, na minha, na sua, na da tua família, enquanto você está aqui, né? Deus, Ele está cuidando de tudo. E, assim, algumas coisas que eu vou falar aqui, procurem pensar assim, tenta fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre as pessoas do seu convívio, né? Trabalho, família, porque vai ser importante para entender muita coisa, né? Então, tem gente, talvez, que precise perdoar, mas tem pessoas que precisam ser perdoadas, ela mesma se perdoar. Então, isso é muito importante. E, a partir das coisas que eu vou falar aqui, vocês vão entender o porquê de tudo isso. Porque tudo tem um pano de fundo, um background por trás de tudo o que acontece nas nossas vidas, na nossa história de vida. E a gente precisa entender isso com um olhar, não de peso, mas um olhar de consciência, onde a gente vai poder entender onde está cada coisa e poder tentar ajustar, equilibrar. E, junto com a ajuda de Deus, com certeza a gente consegue fazer isso. E vocês vão ver que o cérebro é uma arquitetura divina mesmo, né? Muitos podem já até conhecer algumas coisas que eu vou falar, outros não. Mas, quando eu tive contato com essa teoria, eu fiquei maravilhada de como ela se entrelaça com as coisas de Deus. Coisas que a gente aprende, né, no convívio, na experiência, na intimidade com Ele. Tá bom? Então, ó, eu coloquei aqui, já está aí para vocês, né? O desenvolvimento da personalidade na construção do eu. Então, como que se desenvolve a nossa personalidade? Né? A nossa maneira de ser. Como que tudo isso se dá na construção da vida de uma pessoa? Todos nós já fomos crianças um dia. Então, às vezes, a gente acaba não se lembrando muito disso, mas isso faz parte da nossa história de vida e muitas coisas que aconteceram nela podem estar repercutindo até hoje. Então, é sobre isso que eu quero falar. Na visão neuropsicológica, que é a visão da interface entre cérebro e comportamento humano. Então, não existe só o psicológico ou só o biológico. A gente é uma intersecção de tudo isso. Nós somos um ser bio, psico, social e espiritual. Então, a gente tem que olhar por todas essas esferas. Então, eu vou tentar caminhar dentro do tempo, de uma forma que vocês possam entender. Talvez vai ficar um pouco técnico algumas vezes, mas vai ser necessário. Mas eu vou tentar fazer de uma forma que possa ser compreensível para vocês, tá? Então, ali no segundo slide, eu coloquei para vocês entenderem, né? Meu nome é Débora, então já fui apresentada, muitos já me conhecem, outras pessoas eu não conheço. Então, coloquei ali, sou cristã, esposa, mãe de 2 meninas, psicóloga, tenho as minhas especializações na área clínica, hospitalar e neuropsicologia, então eu passei por essas áreas dentro da psicologia, já trabalhei em hospital, em clínicas de saúde e já trabalhei em consultório particular. Então, por tudo isso, eu vi muito sofrimento, né? Muitas pessoas, ouvi muitas histórias e fui em busca de poder compreender para poder ajudar. Então, a gente precisa compreender para ajudar. E, às vezes, a gente precisa compreender a nós mesmos para nos ajudar, compreender quem está à nossa volta também para poder fazer isso. E, como cristã, né, a gente tem que amar o nosso próximo, que poder ajudar. Então, são princípios de uma vida cristã também, né, de andar em amor. Então, coloquei ali o meu propósito. Acho que é muito assim, legal a gente entender o que a gente gosta e o nosso propósito de vida. Muitas pessoas ainda se encontram perdidas nisso, né?
nos talentos que tem, porque todos nós temos muitos talentos, muitas coisas a serem desenvolvidas, né, aprimoradas, e às vezes as pessoas não têm essa consciência. Então isso é também se perceber enquanto pessoa e saber quanto que nós temos para doar, para dar, de talentos e dons, e fazer disso o nosso propósito de vida. No caso do ministério, um ministério também, a área ministerial, né? Além do que, nós desempenhamos vários papéis na sociedade. Então, a gente é mãe, muitas de nós, né, somos mães, outras ainda vão ser, temos trabalho, temos que lidar com vários papéis, vários construtos dentro da sociedade, que são determinados pela sociedade, né, de como a gente deve agir. Então, tem tudo isso que interfere nessa construção também, e é isso que eu quero mostrar para vocês. E antes disso, se der para passar um vídeo rapidinho, só para vocês terem uma noção de como isso vai moldando as nossas experiências. Tudo que a gente passa molda as experiências cerebrais. Tá bom? Acho que pode colocar. As experiências vividas pela criança durante os primeiros anos de vida têm impacto duradouro na arquitetura do cérebro em desenvolvimento. Os genes representam o diagrama a ser executado, mas as experiências moldam o processo que define se o cérebro formará uma base forte ou fraca para a aprendizagem, o comportamento e a saúde ao longo da vida. Durante essa fase importante do desenvolvimento, bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, enviam sinais elétricos para se comunicarem entre si. Essas conexões formam circuitos que estabelecem a arquitetura básica do cérebro. Circuitos e conexões se multiplicam rapidamente e se fortalecem por meio do uso frequente. Nossas experiências e o ambiente em que vivemos determinam quais circuitos e conexões são mais usados. As conexões mais usadas se fortalecem e se tornam permanentes, enquanto as conexões pouco usadas desaparecem através de um processo normal chamado poda. Circuitos muito usados criam vias expressas para os sinais elétricos percorrerem as diversas regiões do cérebro. Os circuitos simples se formam primeiro, constituindo a base sobre a qual os mais complexos serão formados depois. Através desse processo, os neurônios formam circuitos e conexões fortes para emoções, habilidades motoras, controle do comportamento, lógica, linguagem e memória. Tudo isso acontece durante os períodos iniciais do desenvolvimento. Com o uso repetido, os circuitos se tornam mais eficientes e se conectam mais rapidamente às outras áreas do cérebro. Embora se originem em áreas específicas do cérebro, os circuitos são interligados. Não se pode ter um tipo de habilidade sem as demais para complementá-la. Como na construção de uma casa, tudo está conectado e o que vem primeiro forma a base para o que virá depois. Obrigada. Então, esse foi um vídeo breve para mostrar como que as experiências que a gente vive e os mediadores da nossa vida vão fazer com que o nosso cérebro e que o que nós somos, o comportamento que nós temos hoje. Então, assim, os nossos pais, quem fez essa função, os professores, a escola, o social, o que a gente está vivendo no momento social, tudo isso vai estar interferindo nas funções cerebrais, ou seja, na inteligência, em todas as funções que a gente vai ver depois, agora que eu vou falar, a importância do relacionamento para se construir enquanto sujeito humano. Porque se não houver relacionamento, você pode ter um cérebro maravilhoso, que Deus te constituiu, mas se você não tiver relacionamento, você não aprende nem a falar. Porque nós temos ali, como que se desenvolve um sujeito neuropsicologicamente, né? Emocionalmente, personalidade, e como ele consegue falar, como ele consegue ter inteligência, tudo o que você faz hoje, o que o seu cérebro é capaz de fazer, memória, só é possível quando você tem as funções nervosas superiores, que são as mais rebuscadas do cérebro, que são recrutadas para que você desenvolva tudo o que você faz hoje, dirigir, trabalhar,
enfim, desenvolver tudo, ser afetiva, a forma como você vai reagir. Então veja o quanto é importante os relacionamentos que a gente estabelece. E não só durante a nossa infância, mas durante toda a vida. Então muitos dizem aí que a personalidade até 7 anos se forme, tá, não tem mais o que fazer. Não é bem assim. O cérebro é um órgão aberto e a personalidade ela vai sendo moldada. Claro que vai ser mais difícil depois, mas sim, né? Nós acreditamos que, a ciência acredita, os neuropsicólogos acreditam que você pode sim alterar, mudar e fazer até crescer áreas cerebrais. Por isso que existe a habilitação e reabilitação. Ou seja, tudo isso vai ser importante para vocês entenderem que tudo pode ser mudado, transformado. Né? É possível, é passível de transformação, dependendo das experiências e da qualidade de experiências que você vai ter. Então, nós somos construídos com funções nervosas elementares, ou seja, a gente nasce com um programa, como se fosse um programa de computador. Então, você nasce com um aparato para poder falar, raciocinar, mas se você não desenvolve isso não acontece. Aí eu coloquei, acho que não vai dar para ver ali, o caso de uma menina que foi encontrada na floresta vivendo com macacos. Isso é um caso real, não é só um único caso, existem alguns casos em que algumas culturas que deixam seus filhos, as mulheres têm os filhos e aí acabam não tendo como criar e acabam abandonando nas florestas, né? Isso aconteceu na Índia, essa história, e mostra como um ser humano sem o outro ser humano, ele não se constitui como função nervosa superior, ou seja, a atenção, a percepção, a memória, a linguagem, as funções executivas, que são as mais importantes dos cérebros, que depois eu quero falar sobre isso também, ela não vai se desenvolver se ela não tiver um relacionamento. Agora, como ela se desenvolve? Isso vai depender da qualidade deste relacionamento. Tá? Então, assim, eu vou ler para não falar de mim, né? Então, a reportagem é assim: uma menina aparentemente entre 10 e 12 anos foi encontrada por lenhadores vivendo com macacos numa floresta num estado indiano. A menina foi vista sem roupa, sem capacidade de falar. Segundo o superintendente do pessoal médico do hospital, a menina comportava-se como um animal. Corria com pernas e braços no chão, ela se comportava como um macaco, né? Apanhava alimentos diretamente do chão com a boca para se alimentar. Este poderá ser um novo caso entre os já registrados de pessoas que passaram os primeiros anos de vida longe da humanidade e, portanto, comportaram-se como animais, não tendo capacidade de socialização semelhante de uma criança normal que sabe falar. Ou seja, essa criança que foi encontrada, depois foi feito todo um tratamento, ela estava com vermes, uma série de coisas, mas ela conseguiu ter uma sobrevivência, mas não como a que nós temos. Então, veja a importância do outro, do mediador, nas nossas vidas. Não só na nossa infância, para que a gente possa construir um cérebro capaz de desenvolver várias capacidades que nós já possuímos. Isso se correu tudo bem na gestação. Se a gente não teve nenhum problema genético ou sindrômico, se você tem boa qualidade, boa condição, você vai se desenvolver saudavelmente. Ou não, dependendo das condições que você vai encontrar nas relações. Então, isso é muito sério. Então, muitas vezes, pessoas chegam na igreja com condições, não como dessa menina, porque isso é um caso só para exemplificar como isso é verdade, como a gente só consegue se construir a partir da relação com o outro, mas como muitas pessoas chegam na nossa vida com condições precárias até, agressivas, muitos abusadores, muitas pessoas que, se a gente olhar no pano de fundo dessas pessoas, que tipo de criação elas tiveram, que tipo de mediadores elas tiveram,
sempre, na maioria das vezes, né, são pais agressivos também, que foram agressivos, que utilizaram a agressividade como forma de educação, e a gente sabe que a educação lá no passado, não culpando ninguém, porque é o recurso que se tinha naquela época, com uma educação autoritária, e isso vai, com certeza, interferir nos processos atencionais, nos processos de memória, de tudo que uma pessoa pode desenvolver depois. Isso eu estou falando num caso de agressão, né? Então, geralmente, pessoas agressivas, muitas mulheres, às vezes, têm que lidar com pessoas que são abusadores. E essas pessoas, muitas vezes, não têm nem condições, nem consciência de que elas estão fazendo isso. Então, vão percebendo na vida de vocês, pessoas que vocês conhecem, que talvez foram pessoas que foram tóxicas, ou pessoas maravilhosas, que tipo de recursos essas pessoas tiveram para poder ser o que elas são hoje, né? Inclusive, na área em que eu estudei, a neuropsicologia, outras áreas não, outras teorias não, mas na teoria que eu escolhi para fazer, é justamente assim, a questão da inteligência, ela não pode ser medida, né? A avaliação de QI não pode ser medida de uma maneira padronizada, porque eu tenho que olhar para a anamnese e ver os padrões que esta criança ou aquela pessoa que está fazendo aquela avaliação, ela teve de recurso para oferecer as respostas que estão me oferecendo hoje. Então, se ela tivesse o recurso que as outras crianças tiveram, será que ela atingiria as mesmas respostas? Então, tudo tem a ver, por isso que o julgamento é muito complicado, né? A gente julgar uma pessoa, e às vezes a gente precisa fazer isso, até julgar para poder saber se vai poder ficar perto ou não, se é uma pessoa que a gente precisa se relacionar ou não, mas tem pessoas que estão no nosso convívio e a gente não tem como tirar disso. A gente pode aprender maneiras de se proteger, mas você não pode tirar um pai, você não pode tirar uma mãe, um irmão, né? O que eu estou querendo dizer, família. E às vezes é o seu marido, às vezes é o seu filho também. E a gente às vezes não se dá conta disso, que tudo é um construto. É claro que a gente nasce com uma parte que é biológica, mas tem também a parte que é social. Então, a psicologia socio-interacionista, ela vai levar em consideração a cultura onde a pessoa está inserida. Que cultura é essa? Por isso que a gente estuda antropologia, história das culturas, para entender o Brasil. Na Austrália é diferente, nos Estados Unidos é diferente. Porque existe uma cultura que rege também os padrões de comportamento de uma pessoa. Então a gente tem que entender tudo isso quando a gente está falando de uma pessoa. Então, quem é essa pessoa que está aqui hoje? Como ela foi construída? Que bases ela teve? Tem coisas em você que você gosta, tem coisas em você que você não gosta. Tudo isso é possível de modificação. É muito mais difícil depois na vida adulta, sim. Mas é possível reabilitar e habilitar. Habilitar é algo que eu não tenho e quero desenvolver. E reabilitar é uma coisa que eu perdi, no caso da neuropsicologia, quando você pega pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, e aí ela perdeu uma função, o cérebro vai tentar recrutar áreas vizinhas para poder fazer a função que foi perdida. Então, olha a capacidade cerebral, a neuroplasticidade cerebral de se transformar, de se mudar, diante do quê? Diante dos recursos corretos, diante da mediação correta, diante das influências corretas. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas influências, com as coisas que a gente vê, porque isso vai influenciar certamente o nosso cérebro, os nossos filhos, a nossa vida. Então, tudo isso é muito importante a gente perceber. Então, assim, eu preciso do outro para me constituir um ser humano. Sem ele, eu não consigo. E a qualidade dessa relação, como eu vou educar o meu filho, como eu vou me comportar como esposa, como eu vou me comportar no trabalho, tudo isso tem a ver com a minha persona, aquilo que foi construído ao longo da vida até aqui. Então, uma pessoa cristã, aquela que se vê genuína, que anda em amor, você vê que ela tem um recurso que até ela não tinha na família, mas aí ela tem um encontro com Cristo verdadeiro.
E o Espírito Santo faz o papel do neuropsicólogo, do psicólogo, né? Nós não precisaríamos estar aqui se a sociedade não estivesse tão doente, tão necessitada. E não é errado precisar. Porque, às vezes, tem histórias de vida muito difíceis. Algumas pessoas conseguem superar, outras não. Mas essa superação, muitas vezes, desenvolve alguns mecanismos de defesa que, às vezes, também não é legal para a pessoa. Onde ela nega a realidade e fica numa situação de abuso, por exemplo, porque ela não quer enxergar aquilo que dói tanto. Então, tudo aquilo que a gente não quer ver, a gente reprime, a gente afasta da consciência e sofre. Mas eu fui educada assim, né, para suportar. Minha mãe também suportou meu pai, batendo nela, abusando. Então, não é que a gente vai... Eu estou querendo dizer que a gente precisa tomar atitudes e precisa ter compreensão. Claro que esse tipo de situação gera raiva, e aí, se a pessoa não consegue liberar essa raiva, ela vai voltar para ela mesma. E isso, com certeza, vai ter uma conta. Não adianta tudo que a gente faz. Tudo. Ou a gente vai somatizar, vai para o corpo, e aí vai desenvolver problemas de saúde seríssimos, né? Ou então a gente vai excluir todo mundo da nossa vida, vai tornar-se uma pessoa reativa. Qualquer gatilho de agressividade, se essa pessoa não tratar isso, qualquer pessoa que despertar este gatilho nela, ela vai ter um determinado tipo de reação. Umas fogem, outras enfrentam, outras lidam com raiva. E aí você vê uma reação exagerada de algumas pessoas, porque existem. E aí comecem a pensar em vocês. Comecem a pensar no marido de vocês, nos amigos, na família, naquele tio difícil, né? Ou mesmo no seu filho, em tudo isso, porque são coisas que vão acontecendo na relação e tem um porquê. Tudo tem um porquê. Né? Não que justifique, nenhuma agressão justifica nada. Mas quando você compreende, você vai com a veia da compreensão, fica mais fácil você perdoar até, e também se afastar de algumas coisas que são tóxicas. E aí, o que eu estava falando, na relação com o outro que eu desenvolvo competências, repertórios e recursos. Que tipo de repertório nós, enquanto psicólogos, quando chega uma pessoa com a sua queixa, dizendo aquilo que ela está sentindo, com aquele sofrimento, nós precisamos avaliar como que está esse cérebro também. Ela tem recursos, né, para lidar com o tipo de situação que ela vivencia? Então, mulheres, mais uma vez, que sofreram abuso. Eu posso dizer para essa mulher, nossa, mas esse marido é terrível, como que você está com ele? Então, isso jamais poderia ser, né, uma fala de um profissional num início de atendimento, por exemplo, sem saber que tipo de recurso ela tem. É uma fala provocativa que algumas vezes pode até ter um efeito para fazer com que essa pessoa reaja, porque muitas vezes a gente precisa despertar a ira na pessoa, a raiva, porque a pessoa ela reprimiu. E aí, olha que interessante, você precisa fazer com que essa pessoa libere aquela emoção que está negando, mas que está indo para algum lugar, numa forma de uma enxaqueca constante, numa forma de uma hipertensão arterial, que é a pressão alta, num diabetes que aumenta e ela não sabe por quê. E aí você precisa identificar quais são os sentimentos reprimidos, quais são as situações que estão sendo camufladas. Então, quantas vezes nós camuflamos situações da nossa vida, né, para termos uma resposta socialmente aceita, que pode ser aceita. Ou porque a gente não quer ter trabalho, né? Ou então não temos uma resposta boa. Nós vamos com a ira também, e aí desperta. Imagina duas pessoas explosivas vivendo juntas. O que acontece? A gente sabe o que acontece, né? Dá até cadeia, brigas terríveis, onde os filhos presenciam isso. Então, se você encontra uma pessoa que também é explosiva e não consegue guardar, porque ela não
tem recurso para isso. Então, aquela pessoa ali, ó, fala tudo que vem, ela não tem recurso. Isso sem falar dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é os neurodivergentes. Hoje a gente está vendo cada vez mais os diagnósticos de autismo, de TDAH, onde essas pessoas também têm uma rigidez comportamental, uma inflexibilidade de lidar com as coisas, né? E tem pessoas que também têm isso e não têm. Não é que elas têm que ter algum diagnóstico necessariamente. Mas isso faz a gente compreender melhor o outro. Até para poder ajudar. Até para poder se distanciar e falar, não, a gente precisa de ajuda, que eu não vou ser reativa. Mas e quando a pessoa não tem esse tipo de repertório? Como que ela vai fazer para poder lidar com as situações, as diversas situações de vida que uma mulher passa? Porque são várias situações. A sociedade, ela cobra muito da mulher. E a mulher conquistou esse espaço porque foi vindo ao longo do tempo, querendo também alcançar o seu espaço na sociedade, como pastora, trabalhando como empresária, que antes isso não era possível. De uma sociedade machista que ainda existe no inconsciente das pessoas, ainda tem. Até tirar isso é muito difícil, porque vem de uma... Se a gente olhar a história da nossa sociedade, a gente vai ver que isso está ali, e ainda hoje a gente vê isso. Eu vejo isso ainda hoje, né? Uma estrutura machista. Por quê? Porque é diferente de você ser aquela mulher que edifica o seu lar, submissa a um marido que te ama como Cristo amou a igreja, aquele marido que te respeita. E aí sim, mas aquele marido que não respeita, que não... Porque também não teve isso. Não teve esse repertório. E aí você vai fazer o quê? Joga fora. Joga fora o filho, o primo não olha mais na cara. Às vezes você precisa ter um afastamento, né? E às vezes não dá para ter esse afastamento. E aí o que você vai fazer? Então a compreensão disso, por isso que eu estou aqui falando para vocês de como isso se dá a nível cerebral e comportamental, o quanto é importante a gente conhecer, né, dados da ciência para a gente poder entender o que acontece com aquilo que está na própria cabeça, né, que é o nosso corpo, de como Deus nos formou. Então, isso é muito importante a gente entender tudo isso. Graças a Deus, como eu falei no início, né, que Deus é maravilhoso e fez um cérebro com um potencial incrível. O cérebro é um sistema aberto. Então, ele está sempre pronto a receber novas informações. Né? Através daquelas redes que vocês viram os neurônios, né? Que a gente pode fortalecer algumas redes e também a gente pode enfraquecer algumas redes que a gente não quer dentro de nós. Porque são redes, são caminhos que foram formados naquele comportamento, e a gente, de tanto se comportar daquele jeito, de ver as pessoas da nossa convivência se comportando daquele jeito, porque as crianças elas aprendem não tanto pelo que elas ouvem, mas pelo que elas veem. E de tanto estudar, já tive uma filha, mas agora eu tenho uma filha de 2 anos. E tudo que ela vê, ela repete. E eu falei, meu Deus. E Deus fala, olha lá. Até a porta, que é por biometria, ela tinha 1 ano e 10 meses e ela colocava o dedinho. Ela não tinha biometria. Ela colocava o dedinho certinho e nunca ninguém falou isso para ela. Agora, quantas coisas nunca ninguém falou para você e você nem se deu conta que você carrega com você sem perceber? Coisas da sua família, do seu pai, da sua mãe. Veja, é para ser leve aqui, não é para ter peso. O meu pai, agora eu vou... Não. Eu estou falando desde o início. Era o recurso que ele tinha. Da onde ele veio, como ele foi educado. Teve uns que nem pai tiveram. O pai simplesmente sumiu. Isso forma um buraco na pessoa. E a gente sabe quem pode preencher esse buraco. A gente sabe que tem um escape para tudo isso. Deus preparou o nosso escape. E está falando que o cérebro é algo moldável,
que ele se transforma. Isso é o conceito de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se regenerar. Experiências traumáticas a gente não esquece. É igual o perdão, a gente não esquece o que o outro nos fez, mas nós decidimos tomar outro caminho. Nós queremos agir de uma maneira diferente. Isso está no seu querer. Quando as pessoas me procuram, não sou eu que procuro elas. Elas que vêm até mim. Porque foram indicadas, porque o médico pediu, foram encaminhadas e chegam até mim. Com Jesus também não é a mesma coisa? Nós temos que chegar até Ele, humildemente, reconhecendo as nossas falhas, né, os nossos pecados, para que Ele possa fazer uma grande obra em nossas vidas e reverter tudo isso. E Ele reverte. Ele reverte, Ele muda. Ele transforma, porque o cérebro que ele fez é assim. Claro que a consequência das coisas que a gente viveu, elas vão estar lá, em algumas memórias. E, vez ou outra, ela quer voltar. Mas aí, tem uns que têm um recurso da terapia, e fica na terapia até. Outros têm. Nós temos o grande. Nós que estamos aqui hoje. Qual é o nosso grande recurso? Como é o nome do grande recurso que a gente tem? Aquele que é o consolador, o nosso amigo. Mas a gente só consegue isso como? No relacionamento. Aí ele vai ser o nosso mediador. Por isso, muitas pessoas, às vezes, estão muito tempo e não acontecem grandes coisas porque ela não permitiu. Não porque Deus não quer. Porque ela ainda não permitiu ter esse relacionamento. Ela ainda está magoada com muitas coisas. E ela está lá porque ela quer sim uma mudança na vida dela, mas ela não sabe, às vezes, como fazer isso. Está cheia de defesas, de reatividade, de coisas que viveu. Talvez nem acredite tanto. A fé é pequena. Mas ele diz que se for do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. Por isso que nós precisamos um do outro para essa compreensão. Andar em amor é isso. Eu compreender o outro. Eu não preciso, mais uma vez, ficar com pessoas que, às vezes, mas eu posso sim oferecer a ela a compaixão, a misericórdia, entender as mazelas que todos nós temos e passamos, a não ser que tenha alguém aqui que nunca teve nenhum problema com ninguém, que nunca teve conflitos, né, que nunca foi magoado. É normal. A gente tem várias coisas ao longo da nossa vida. E aí a gente tem que lidar com elas. E como que eu vou? Qual é a minha personalidade? Como eu estou construída? Quais são os recursos que eu tenho para lidar com tudo isso? Ou que eu não tenho e preciso buscar. Se eu não quero buscar um tratamento, que a ciência está aí para isso, né, eu busco então em Deus, mas aí eu preciso ter um relacionamento, porque a oração é isso. É um relacionamento. Quando eu oro, eu estou me relacionando com Ele. Eu estou dizendo aquilo, e a todo momento eu posso estar fazendo isso para tomar decisões. Eu preciso correr, senão não vai dar. Rapidamente, assim, nós temos três blocos que regem o nosso cérebro. Um que capta, que é o tronco cerebral, responsável por sono, vigília. O outro é por estar atento. Por vocês estarem aqui, o tronco cerebral de vocês tem que estar ok, senão vocês não conseguiriam. A gente tem a segunda unidade funcional que processa, armazena as informações que chegam do mundo exterior. Olha como que é construído o cérebro. Então, você recebe através dos 5 sentidos, das sensações, do que você vê, do que você ouve. Aí tem um órgão, tem uma área que é a TPO, Temporo Parieto Hospital, que é uma região ali cerebral, não precisa decorar nada disso, é só que vai armazenar e processar essas informações e vai lá nas caixinhas perceber o que é isso que está chegando. Bate, eu quero, não quero. Legal. Não, isso de acordo com aquilo que está gravado neste computador. Nessa programação. E a terceira unidade, que ela se encarrega de programar, regular e verificar essa atividade mental para depois dar uma resposta. Então, tudo isso é feito em segundos, é uma coisa muito rápida,
mas que o seu cérebro faz isso a todo momento. E vai se fortalecendo redes neuronais de neurônios que são recrutados para estarem fazendo cada função e interpretando para o jeito que a gente se comporta hoje. Então, uma pessoa, por exemplo, que chegar num consultório e não está bem, está com depressão, ela vai aproveitar a terapia? Por isso a importância de ter esse conhecimento, os psicólogos da neuropsicologia. Não, ela não vai aproveitar o processo terapêutico, porque ela está com as funções rebaixadas. Uma criança que chega dentro de sala de aula e também não está com a sua atenção plena ali naquilo que ela precisa, porque precisa recrutar muitas áreas para ter atenção. Sem atenção não tem memória, não retém nada. A atenção é difusa. Às vezes pode estar acontecendo alguma coisa na casa dela que chama inibição intelectual. E não é assim, é um problema realmente, não é um transtorno do desenvolvimento. Está acontecendo algo na minha casa, meus pais estão discutindo, não estou brigando com a minha mãe direto, e eu não tenho toda a prontidão para poder sentar dentro de sala de aula, como vocês estão aqui, compreender aquilo que está sendo dito. Então, eu preciso de muitas funções cerebrais para que isso esteja acontecendo. E se eu estou emocionalmente abalada, eu não consigo processar direito as informações. Então, muitas pessoas, muitas vezes, não processam as informações como elas são. Elas interpretam de uma maneira subjetiva a realidade. Então, isso pode ocasionar vários problemas também para as nossas vidas, de compreensão daquilo que está sendo dito. Porque eu vou compreender de acordo que, quando bate aquela informação, eu vou ver com aquilo gatilhos meus, situações que eu vivi, de acordo com aquilo que eu estou, e não objetivamente. Muitas vezes, o outro na sua vida é idealizado, não é o real. Por conta do nosso julgamento. E não estou dizendo que isso é errado ou certo, estou dizendo que isso acontece. E aí a gente precisa entender se a gente faz muito isso. Por exemplo, eu tenho... a gente está atendendo uma pessoa que tem uma dificuldade de relacionamento. Aí ela começa a te falar daquela pessoa. Mas aí ela para e fala, não, mas ele é uma pessoa maravilhosa. Na hora ela já reprime todo aquele conteúdo para rearranjar e não dizer, porque ela fez o mecanismo ali de defesa de negação. Então, ela idealiza esse outro. Esse outro não é o outro real. E, muitas vezes, eu tenho que olhar o outro real, como ele é. Eu posso até idealizar uma pessoa como se ela fosse perfeita. E não existe ninguém perfeito. Pastor perfeito, professor perfeito, psicólogo perfeito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as idealizações. Muito cuidado com isso. Porque aí eu vou querer corresponder de acordo com aquilo que eu idealizo no outro. E não é o outro real. O outro real não é aquele. Isso é muito sério. Que a gente possa ter essa consciência. Isso é muito importante. A consciência do eu, a consciência do outro, a consciência da realidade. Por isso que ficar julgando o tempo todo, e julgando severamente, e às vezes, né, porque às vezes a gente faz isso como defesa mesmo, é muito delicado, porque a gente não conhece a totalidade das coisas. Você conhece uma parte apenas, nem você mesmo você se conhece direito. Eu posso arriscar a dizer que às vezes você se comporta e você se pega, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo? E aí, quando a pessoa nem tem noção disso, o organismo começa a responder com uma ansiedade ou com uma depressão, que é para te sinalizar que aquilo não está sendo bom e que você precisa olhar para aquilo. Né? O inconsciente ele costuma dar recados para nós. Se você não olhar, a conta chega. Então, a gente precisa olhar para algumas áreas, não com peso, mais uma vez, não com peso de denunciar pessoas, de é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, então é minha mãe, porque senão eu vou me vitimizar. E não é isso que a gente quer se responsabilizar. A gente quer entender que a gente tem um cérebro maravilhoso e que eu tenho oportunidade de fazer diferente. E hoje eu vou fazer diferente. E hoje eu vou fazer diferente. Eu posso me renovar a cada dia, se eu quiser.
Vai ser um pouco mais difícil depois na vida adulta, mas é possível. Então, eu posso mudar uma situação na minha vida, começando por mim mesma, porque pelo outro, às vezes, ele não tem recurso para isso. Então, se eu estou ali numa discussão com o meu marido, situações cotidianas, ou por que ser reativa? Calma, o que essa pessoa está querendo com essa atitude? Se afasta, se proteja. Isso é proteção, que a gente ensina para as pessoas em psicoterapia. Se proteja primeiro. Crie recursos, e aí a gente dá esses recursos dentro do processo psicoterapêutico, para que essa pessoa consiga reagir de uma maneira funcional. Ou seja, que funcione. Né? É muito importante, mas é muito grande essa parte das funções executivas, de como que o cérebro faz tudo isso. Por exemplo, eu vou pegar o controle inibitório, já que eu estou falando disso, porque eu acho que eu tenho 1 minuto só. Controlar os comportamentos quando não são adequados para o momento. Chama-se controle inibitório. Filtro. Conhece pessoas que não têm filtro? Falam que lhe vem à cabeça. As crianças já não têm isso, porque o cérebro... o córtex pré-frontal, tem estudos dizendo que ele vai terminar aos 25 anos. Então, não dá para cobrar de uma criança que ela tenha todo aquele controle. Mas quem dá esse controle para ela é o externo. Então, eu tenho que dar esse recurso à minha criança. Se eu estou educando, eu preciso. Mas, muitas vezes, eu não tenho esse recurso nem para dar para a minha criança. E aí vira o caos. E essas pessoas se casam, formam famílias. Que cérebro é esse que está chegando? Pensa assim, não é aquela pessoa insuportável? Aquela pessoa, principalmente se chegar uma pessoa nova, né? Nova na fé, no caso. Principalmente para os pastores, vai ser uma pessoa difícil de lidar. Ela vai estar cheia de coisas ali. E aí o recurso vai sendo dado. Né? O pastor muitas vezes faz a função de mãe. O psicólogo faz a função de mãe que a mãe não fez. Dando suporte. Vem cá. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Às vezes seu marido chega, né, todo nervoso, tal. Você está esperando uma coisa, ele vem com outra. Olha lá, o eu idealizado, o outro idealizado. Só que ele não tem condições, ele passou por várias coisas. Talvez ele não dormiu direito aquele dia. Olha aí o cérebro. O tônus dele não está legal. Ele não vai conseguir se regular se a primeira unidade funcional do cérebro não tiver tudo ok. E a gente dorme muito bem hoje em dia, né? Então, tem muitas coisas que nos prejudicam para ter uma saúde mental. E hoje a gente está perdendo cada vez mais o quê? Saúde mental. Por quê? Por conta de todas as coisas e as avalanches e os recursos que a gente não está tendo. Os recursos que a gente tem hoje é no Instagram, é nas redes sociais, onde a gente tem uma enxovalhada de informações que isso faz até um mal para o cérebro. Você não consegue captar todo aquele monte de recursos, monte de informações que estão vendo e você não sabe nem essa não é. Você não tem nem discernimento para saber se aquilo é bom, se não é, porque nós estamos na época da democratização da informação. Então, cuidado com aquilo que a gente está também recebendo dos meios, das redes sociais, dos influenciadores, porque eles influenciam. O nome já diz. Não tem mais tempo. Deixa eu ver se eu tento finalizar aqui 1 minuto. É? Tá. Ai, que bom. Vocês vão ter que me aguentar. Flexibilidade cognitiva, eu preciso falar disso. Flexibilidade, o que é? Flexibilidade, o cérebro tem essa função de flexibilidade cognitiva. Mas se ele não foi ensinado a isso, você vai ter que habilitar essa função, que você não tem, de ser flexível. E nós precisamos ser flexíveis. Jesus era muito flexível. O que é a flexibilidade? É a capacidade de dar alternativas para soluções. Então, se este caminho, vamos dar um exemplo prático, ele está... vamos supor que a gente precisasse chegar... A gente precisou chegar aqui, no horário, para o culto, e estava interditada João 23. Algumas pessoas iam se desesperar. Meu Deus, e agora? Como é que eu chego lá? Tá. Outras iriam... Opa, peraí. Está interditado ali, mas eu vou colocar aqui no Waze e com certeza ele vai me dar um caminho diferente.
sem se desesperar, porque ela sabe que ela tem esse recurso da flexibilidade. Não vai por aqui, vai por ali. Vou conversar com essa pessoa é uma pessoa difícil. Eu já vi que com um jeito não dá. Como que eu posso atingir essa pessoa? Flexibilidade. Agora, a pessoa que é rígida, ela não tem isso. E às vezes um filho assim, às vezes um marido assim, um chefe assim, uma amiga assim. E aí, o que você vai fazer diante dessa rigidez dessa pessoa? Isso pode mudar? Pode, desde que ela tenha recursos, né? Porque tem um eixo de funcionamento cerebral que é rígido. Mas se habilitar aquilo que ela não tem, ela pode conquistar isso. E se isso está em nós, aquela rigidez, não fez do jeito que eu quero, então, a baixa tolerância à frustração. Um primitivismo. É muito primitivo a pessoa não tolerar frustração na vida, porque a criança ela não tolera mesmo porque ela é criança. Ela está aprendendo. Então, a criança é um cérebro reptiliano. É límbico. A emoção vem, ela já dispara. Porque, lembra que eu falei, ela nem tem essa parte frontal, o córtex pré-frontal, que faz a regulação, o controle inibitório, que faz a flexibilidade. Entende? Então, ela vai responder emocionalmente. Mas tem pessoas que são adultas e ainda se comportam como crianças. E aí eu vou julgar como isso? Que recursos esta criança teve? E pela epigenética, epi é o que está por cima da genética, a gente consegue passar através do DNA comportamentos. Olha como isso é assim, muito sério. Que a gente passa para as nossas gerações e futuras gerações, coisas boas e coisas ruins que estão no nosso comportamento. Então, a epigenética, se vocês quiserem estudar depois sobre isso, vocês vão ver que está lá. Né? Coisas que você pode modificar também, e você passa a ser para suas gerações. E aquilo passa a incorporar no DNA de uma pessoa. E quando você se casa ou quando você tem filho, isso vai se passando através dos comportamentos que ela está vendo, mas através daquilo que foi passado, que você introjetou e está dentro de você. Então, quando você tem um filho, a mãe, quando tem um filho, ela passa tudo para esse filho. O sangue está correndo é o mesmo, as emoções que essa criança recebe, como que ela vai, em que circunstâncias ela vai nascer. Então, isso é muito sério. Por isso, pensem em que situações de vida você nasceu, em que situações, quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe, que tipo de recurso ela pôde te dar, até para você ser misericordiosa, ter compaixão de algumas situações. Eu não tive isso, mas a minha mãe também não conseguiu, a minha avó também era assim, o meu avô. Entende? Como que era? Eu sempre falo para meus pacientes, procura saber a sua história de vida. Pergunta como era a sua avó. E aí a pessoa traz, nossa, minha avó era muito rígida. Batia na minha mãe. Então, que tipo de recurso essa mãe teve para poder oferecer? Melhorou um pouco, mas ainda tem coisas ali que ela... Então, que tipo de coisas a gente precisa pegar? Que tipo de coisas a gente precisa rejeitar da nossa história de vida para ser transformado e perdoado? E perdoado. Porque a gente precisa perdoar. Mas, claro, algumas situações a gente precisa perdoar e não significa que a gente precisa conviver. Mas a gente precisa perdoar porque isso é um mandamento. E quando a gente não perdoa, a gente carrega para nós e a gente começa a enxergar as coisas com um filtro muito turvo. E aí, qualquer gatilho, se não está trabalhado dentro de você aquilo, você inevitavelmente vai passar adiante. Muitas vezes sem perceber, porque a maioria dos mecanismos de defesa são inconscientes. A gente não tem consciência. Por isso que a gente precisa colocar luz. A gente precisa se conhecer. Fazer um autoexame mesmo. Né? Um exame de consciência. Como a gente faz em Santa Ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo, para depois tomar. É justamente por isso. Não é porque, olha, você não é digno de tomar a Santa Ceia, porque você é um pecador. Não é sobre isso. É sobre você saber reconhecer algumas coisas em você que às vezes não veio de você. Não se culpe. Às vezes veio.
E que você está carregando heranças transgeracionais que você precisa abandonar, que você precisa rejeitar. Eu não quero mais essa forma de viver. Eu não quero mais agir desta maneira. Eu não fui chamada para isso. Se nós estamos aqui sendo chamadas para viver em amor, andar em amor, é sobre isso. E não é o amor amoroso. Vem cá, queridinha. Não. Amor é andar em Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos entender o que vem a ser isso. E aí sim a gente desenvolve a paciência, a misericórdia, a compaixão. Porque você tem entendimento. Se você se conhece e sabe que você tem mazelas dentro de você, você vai ver que o outro também tem. Então você vai ser mais, entende? Mais compassivo, mais calmo. Você vai compreender mais. Porque você consegue se perdoar. Então isso é muito importante que a gente faça. Né? Essa autoanálise. E ali no próximo que é o acho que é o último já. O enfrentamento de situações, como eu já falei, depende dos recursos que a disponibilidade, né, que a personalidade que está à disposição da pessoa, que recurso está à disposição da pessoa. Sabendo, tentei falar bem rapidamente, acho que alguma coisa deu para entender que tem a ver, o nosso cérebro participa de tudo. Então o emocional ele não está aqui. É emocional isso. Porque é emocional. Parece que está em outro corpo, não. É emocional. É tudo. É no cérebro. As emoções elas originam ali. Elas estão armazenadas nas memórias afetivas ali, memórias olfativas. Está tudo ali, no seu computador. Então, o que é importante a gente perceber é que tipo de reprogramação mental eu preciso fazer. O que eu preciso abandonar? O que eu preciso compreender no outro? Né? Vai ser muito mais fácil olhar para aquele chefe de agora em diante. Mas eu preciso primeiro reconhecer em mim. Se eu não reconhecer em mim, eu não consigo. Se eu não amar a mim mesmo primeiro, eu não consigo amar o outro. O meu amor vai ser aquele amor que sufoca. Aquele amor que não é funcional, que faz o outro sofrer. É um amor que é para tampar um buraco que ninguém poderá preencher. E a gente sabe o único que pode preencher. Eu não estou falando para psicóloga, senão eu não poderia estar falando isso. Mas eu estou falando dentro da igreja. A gente sabe qual é o único que pode preencher o amado das nossas almas. Porque Ele nos amou primeiro. Né? E Ele fez toda a boa obra para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa promessa. Né? De entender tudo isso. Então olhe para você, se perdoe. Às vezes você precisa ser perdoado e você não sabe. E você vai agindo cada vez mais daquela maneira, já foi, não estou nem aí mesmo, e vai atropelando, vai se atropelando. E precisa ter, né, uma conversa, um relacionamento com alguém, com um mediador que possa ser capaz de curar. E a gente conhece o grande mediador. Nós estamos aqui para ouvi-lo, para entender tudo isso. E aí eu coloquei ali quais são os recursos que às vezes a gente não dispõe. O problema não está consciente, como eu falei. Está no nível inconsciente. Então a gente precisa pôr luz. Até para a pessoa. Às vezes, nossa, estou vendo que você está... Isso já é maravilhoso. Hoje eu estou vendo que você está cansado. Quando a pessoa é agressiva e grossa com você, em vez de você responder, vai você. Então também. Ser reativa. Nossa, eu estou reparando, mas para isso eu tenho que ter uma atenção plena e um controle inibitório, um filtro funcionando. É possível habilitar isso. É possível. Uma vida de oração habilita porque está provado cientificamente que a oração ela faz em estudos de ressonância magnética mostra o fluxo sanguíneo no córtex
frontal, que é o mais rebuscado, é aquele último a se formar, é onde tem as funções executivas que fazem com que a gente modele, regule o comportamento, controle o comportamento. Saiba, aqui eu não posso agir dessa maneira, tenho que esperar. Então, quando uma pessoa vem agressivamente, age agressivamente com você está recrutando ali, atenção, peraí, como é que ele está? Está chegando, chegou, tal. Não vou responder na mesma moeda. Tanto é, nós fomos chamados para isso. Caminhe segunda milha e se pedir para tirar a capa, dá também a túnica. É isso que a gente acredita. Então, a gente tem que buscar esse estatuto de varão perfeito de mulheres que estão caminhando para isso. Para esse cérebro de Jesus. Então veja o quanto muitas vezes vai ser difícil tudo isso. Mas é possível. Então muitas vezes eu tenho um problema que não está consciente, ele precisa ficar consciente. Por isso que eu falei, pense em tudo que eu vou falar, em todas as pessoas que vocês conhecem, situações que você vai precisar de controle inibitório, de filtro. Mesmo que você esteja com raiva, não é que você vai suprimir a raiva, você vai controlar para poder dar uma resposta funcional naquela situação. Jesus faria isso. Se nós somos os discípulos dele, nós precisamos buscar isso. A gente às vezes não tem. E não tem mesmo. E se culpa muitas vezes. Mas não é para se culpar. Com a culpa a gente não faz nada, a gente afunda cada vez mais e continua a energizar o comportamento. Outra coisa que eu quero falar é que toda vez que você se comporta de uma maneira, o cérebro fala, opa, faz a segunda. Opa, fez a terceira, pronto, criou uma rede. Criou uma conexão ali. E aí vai ser muito difícil mudar essa forma de se comportar depois. Tem como a gente viu que o cérebro é plástico, mas vai ser mais difícil. Agora imagine, toda vez que eu me comportar como Jesus, né? Toda vez que eu me comportar com os frutos do Espírito. Domínio próprio é o quê? Veja bem, domínio próprio é o que eu estou falando? É o controle inibitório. Bispa, quando eu entrei em contato com essa teoria, eu chorava. Porque eu falei, eu não acredito, eu quis muito estudar neurociências. Mas eu pedi muito a Deus que me desse uma teoria que realmente fizesse muito sentido. Porque as cognitivistas, elas muitas vezes não levam em consideração muitas coisas. O sócio-histórico. E aí eu fazia a neuropsicologia dentro da corrente sócio-histórica. Quem é professora que deve conhecer Vygotsky? Alguém conhece esse pensador? Já ouviu falar do Vygotsky? Ele foi um grande psicólogo. Mais do que a teoria socio-interacionista. Que os pedagogos conhecem muito, né? Com a zona do próximo desenvolvimento e tudo mais. Então, quando eu vi isso, eu falei, nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. Porque eu tentei na Santa Casa de Misericórdia fazer esse curso e não fui aceita, porque eles falaram que eu tinha muita experiência. Mas depois eu entendi o porquê. Então veja, eu fiquei muito feliz porque tinha tudo a ver com aquilo que eu estava vivendo, assim, das minhas dificuldades, da minha caminhada com Cristo, de como aquilo se interligava a ciência junto com aquilo que eu estava praticando. Então, o controle inibitório, na verdade, nada mais é que aquilo que é um fruto de Deus, né? Que Deus nos dá. Que é o espírito de domínio próprio, de filtro, de se dominar a sua carne, como se diz, né? Os seus ímpetos mais difíceis. E submetê-los a uma racionalização perfeita, mais assim... que a gente consiga dominar as emoções. Porque as emoções elas são desenfreadas. As pessoas que têm as emoções mais desenfreadas, que elas não conseguem gerenciar muito bem isso, elas estão muito imaturas psiquicamente. É como se fossem crianças. E nesses estágios a gente começa crise de um ano, crise dos 2 anos. A gente tem que identificar aonde o nosso paciente está para saber como agir com ele. Às vezes ele está na crise de um ano. E ele tem 40. E aí eu preciso identificar para levá-lo ele à zona do próximo desenvolvimento, que ele precisa passar para as próximas. Porque ele não teve o recurso ali.
E isso não é uma coisa para a gente se espantar, porque tem muitas coisas na nossa vida, muitas vezes, que a gente não teve. É por isso que a gente precisa ter esse entendimento. Para que a gente possa saber o que é que está faltando na nossa vida. Né? Aquela ansiedade, aquele excesso de futuro, aquele excesso de controle. A ansiedade é controle também. E por que essa pessoa controla tanto? Como foi as coisas na vida dessa pessoa que saíram do controle e que esse cérebro agora não é mal. O mecanismo de defesa serve para proteger. Às vezes você não pode tirar do paciente aquilo que ele tem, sem poder oferecer um outro recurso. E às vezes é importante. Né? Às vezes a agressividade dentro de um lar agressivo pode ser importante para aquela pessoa, senão ela pode até morrer. Então, se ela enfrenta, né? O bullying, muitas vezes, as pessoas que sofrem bullying, realmente elas são passivas. E às vezes você precisa ter aquela reação para depois mudar para uma mais ajustável. Mas você vê como tudo tem uma nuance. Aí eu falei da somatização, das estruturas de personalidades disfuncionais. Muitas vezes a gente pode estar com pessoas que têm estrutura de personalidade narcisista ao nosso lado. E a gente não sabe. E ela também pode sofrer por ser assim. Mas ela tem uma condição. E a gente precisa entender que tudo isso existe. Existe, isso está no nosso meio. Os psicopatas estão no nosso meio. O psicopata não é aquele que mata. É aquele que é perverso muitas vezes. Não necessariamente ele mata. Mas ele quer poder. Ele quer poder. E ele pode pisar em cima de você. Ele pode ter infiltrado até dentro da igreja como pastor. Jesus já advertiu que isso poderia acontecer. Então a gente precisa identificar isso. Para se proteger, para ter entendimento de tudo. Não tem mais tempo. E só uma palavra aqui no final que acho que dá para passar o último. Tá? Não vai passar, eu falo aqui. É somente o ato regenerador de Deus no coração, trazendo o das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa palavra está em 2 Pedro 2,9. Que o permite conhecer o Senhor. Presta atenção. A regeneração, o ato regenerador de Deus. O que Deus fez. Né? E fez em nós. Trazendo o que estava em treva à luz. Por isso que a gente é uma nova criatura. Por isso que a gente vai sendo transformado e renovado pela renovação da nossa mente, pensando nas coisas que são do alto, né? que é esses ensinamentos de Paulo à igreja. E se a gente não conseguiu hoje, a gente tenta amanhã. E se a gente não conseguiu amanhã, a gente tenta outro dia, a gente não pode desistir. Por isso precisamos ser corajosos para enfrentar os nossos medos, mesmo diante das adversidades, e lutar com tudo isso. E só assim você permite conhecer o Senhor. E assim conhecer a si verdadeiramente. Quem conhece a Deus, ele vai chegar nesse caminho sem conhecer. Porque se tem humildade e se tem aquele abandono de coisas que a gente não quer mais para poder caminhar com Ele, né? Deixa tudo que você tem e me siga. Não é isso? Não é esse o convite? Então, que a gente possa fazer esse convite de coisas que nos agradam, de situações e até de compreender as pessoas às nossas voltas, né? Que são pessoas difíceis, os nossos filhos, para adquirir mais paciência, o inibitório, né? Que verdadeiramente a gente consiga entender esses processos que acontecem dentro da gente, para que a gente possa mudar verdadeiramente e conhecer. E aí você conhece a verdade te liberta. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade de Deus, ela não precisa de mais nada. A gente já tem tudo do que a gente precisa. Mas lembre-se sempre, nós precisamos ter
um relacionamento. E relacionamento com pessoas que são maravilhosas, que estão no nosso meio, que nos ajudam, que são um braço de oração, que estão ali com você nas guerras. Valorizar esse tipo de pessoa, energizar, esse relacionamento, porque a gente pode potencializar uma coisa no nosso cérebro que a gente quer muito, e aí a gente tem que fazer várias vezes para que isso seja um potencial, agir de maneira diferente. A oração, ela também, quanto mais você ora, mais você quer orar. Por quê? Porque você está energizando essa rede e o seu corpo sente falta até. E foi dito que isso faz uma grande diferença e faz crescer frontal. Você cresce o seu cérebro naquelas áreas que são mais rebuscadas. Então, que a gente verdadeiramente consiga fazer isso. Era mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui passar. Eu gostaria muito que esse recado para vocês de autoconsciência, de se perceber como que a gente realmente funciona para poder conhecer-se melhor, conhecer o outro melhor e sermos mais funcionais na presença de Deus e termos qualidade de vida e alegria, porque é para a gente ser alegre no Senhor. Alegrem-se no Senhor, tem uma palavra em 1 Tessalonicenses. Alegrem-se no Senhor, não é peso, é conhecimento, é expansão de consciência, é propósitos, é mudança que a gente precisa fazer. Então, alegrem-se no Senhor, orem continuamente, orem sem cessar. E tem uma outra coisa que fala lá, 1 Tessalonicenses. Crê no Senhor, ore continuamente, e tudo que te acontece, claro, como eu poderia esquecer disso, Deus? É o que Deus ministra todo dia no meu coração. Deem graças em todas as circunstâncias. Até as difíceis, porque fizeram quem você é hoje, fez você chegar até aqui. Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês, de coração, viu? Muito feliz, de verdade, que isso possa trazer uma grande transformação, como trouxe na minha vida. Por que eu me emociono? Porque isso são verdades que eu estudei, que eu vivi e vivo na minha vida. Então, todas vocês também podem. Aquela dificuldade, aquela situação que você vê que não tem mais saída, tem. Ela tem saída, sim. E uma saída linda, um caminho lindo, de vitória, de mudança, de renovação, de transformação. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Ele traz renovação, transformação da sua dor em coisas que depois você vai poder ajudar tantas pessoas, vai ser canal de bênçãos na vida de muita gente. Que possamos ser essa pessoa, esse canal de bênçãos do Senhor, mas não só na igreja, dentro da nossa família, no nosso trabalho, em todos os contextos sociais, e para que a gente possa fazer a mudança que Deus quer que a gente faça. Vá, ide, pregue o Evangelho a toda criatura, para que a gente possa fazer o ide de Deus verdadeiramente. E eu me coloco pequena para estar aprendendo e sendo moldada por Ele continuamente. Tá bom? Obrigada, gente.